Obrigado por você que está me assistindo. Então, este momento é um momento muito especial e eu gostaria de falar um pouco com você. Aqui está o meu canal no YouTube. É muito fácil, é Rainer Nonato no YouTube. E você pode clicar Rainer Nonato e terá ali uma playlist de vários vídeos. Se você gostou, você pode se inscrever no meu canal e dar um ok. Então sempre eu vou estar fazendo vídeos, colocando aí no meu canal. Às vezes, né, você está no momento de folga, na escola ou no trabalho, aí você pode ali assistir as pregações. Tenho certeza que Deus vai falar muito ao seu coração, através da palavra de Deus. Então nós podemos, né, receber essa palavra no nosso coração e sentir muita paz, ok? Graças a Deus, em nome de Jesus. Tá claro para você? Então curte aí no meu canal, se você gostou, e vai ser muito bom, ok? Então nesse momento, já são 5:30 da tarde, vocês já estão me assistindo? Tem alguns, né, que já estão me assistindo. Muito obrigada pela audiência de vocês. Então agora é o momento de nós aprendermos um pouco mais da palavra de Deus, que ela possa encher o nosso coração. Eu sou da Igreja Batista Getsemane, Ministério com Surdos Getsemane. Nós sempre no sábado temos um culto às 5:30 da tarde, temos pregação, mas devido a essa pandemia do coronavírus, nós não estamos podendo fazer o culto presencial. Mas você pode aproveitar este momento para assistir da sua casa e participar juntamente conosco. Então agora é um momento de aprendermos um pouco mais da palavra de Deus. Vamos orar? Pai, Senhor, muito obrigado, Deus, por este momento. 5:30 da tarde, todos estão conectados. E eu quero, né, te agradecer por essa oportunidade. Peço que o teu Espírito Santo venha agora me usar, venha falar com as pessoas que estão me assistindo no Instagram, ou Deus, né, futuramente no YouTube, ou em qualquer plataforma, rede social. Deus abençoa cada vida, protege, guarda, Senhor, guarda a família ali, por onde quer que eles estejam, guarda-os, livra-os do coronavírus, Senhor, livra dessa pandemia, Senhor, livra de toda doença, de toda enfermidade, afasta da vida deles, Senhor, essa doença, dá a eles, ó Pai, saúde, guarda-os também a sua família, protege-os, ó Deus, em nome de Jesus. Neste momento vamos ministrar a tua palavra, pedimos a tua bênção em nome de Jesus, amém. Essa semana eu estive pensando sobre o que eu deveria ministrar na live de hoje, e eu estive, né, estudando a palavra de Deus, e eu gostaria de ministrar algo ao seu coração. Peço que você preste atenção. Deus fala com Moisés. Êxodo capítulo 3, versículo 1. Moisés cuidava das ovelhas e das cabras de Jetro. Um dia
o seu sogro, o sacerdote de Midian. Um dia Moisés levou o seu rebanho para o outro lado do deserto e foi até o monte Sinai, o monte sagrado. Ali, versículo 2, ali o anjo do Senhor apareceu e ele numa chama de fogo no meio de um espinheiro. Moisés viu que o espinheiro estava em fogo, porém não se queimava. Então, Moisés ele não tinha experiência com Deus. E ele estava ali no deserto, né, de Midian, cuidando das ovelhas, das cabras, do seu sogro Jetro. E ele estava ali, né, concentrado naquele trabalho. E de repente ele se assustou quando ele viu uma árvore, né, um espinheiro estava pegando fogo. E Deus aparece no meio daquele fogo. Essa história é muito importante, ok? Eu estou fazendo aqui um pequeno resumo. Continuando. Deus fala com Moisés. Então Deus fala com Moisés algumas coisas e Moisés compreende o que Deus diz. Então vamos continuar. Em Êxodo capítulo 3, versículo 7. Estou fazendo um pequeno resumo para você. Êxodo 3, 7. Então o Senhor disse: eu tenho visto como o meu povo está sendo maltratado. Como os hebreus estavam sendo maltratados por 430 anos. Imagine. Maltratados no Egito. Tenho ouvido o seu pedido de socorro por causa dos seus feitores. Sei que eles estão sofrendo. Então Deus começa a falar ali com Moisés. Versículo 10, agora venha e eu o enviarei ao rei do Egito para que você tire de lá o meu povo, os israelitas. Que nós podemos, né, aprender com isso aqui? Fazendo uma comparação com os nossos dias, com a nossa vida, né? Então vamos lá. Nós podemos comparar, né, que o povo, os israelitas, eram escravos ali no Egito, estavam sofrendo, estavam sendo maltratados, e aquele povo começou a clamar, começou a orar, começou a pedir a Deus misericórdia e colocar diante de Deus ali o seu clamor, começou a depender de Deus. E a palavra diz que Deus ouviu o pedido de socorro. Deus ouviu, viu que o povo estava sofrendo, que o povo estava buscando, que o povo estava implorando. E Deus vai até Moisés e chama Moisés e procura resolver aquela situação. Deus dá uma ordem a Moisés que ele vá até o Egito e que ele liberte o povo de Israel. Amém? Você crê? Então, se nós pudermos, né, fazer uma comparação, aquele povo sofria, estava tendo, né, um problema muito sério, eles eram, né, escravos ali, eles não tinham praticamente nada para comer, e imagina, né, hoje se a gente for comparar essa pandemia do coronavírus, né, muitas pessoas desesperadas, pessoas, né, aflitas, e muitas vezes nós nos esquecemos de orar, de clamar ao Senhor. Eu já vi muitos vídeos aí, pessoas na rua, né,
orando, clamando a Deus para que Deus ouça e nos atenda. Eu fico emocionado. Você já viu aí na internet, né, homens, mulheres ajoelhados, orando na rua. Eu vi esse vídeo, eu fiquei muito emocionado. E se a gente puder trazer ali uma comparação, o povo de Israel nessa época também clamava, pedia a Deus uma solução. Eu fico emocionado. Então nós também, nós temos que orar. Temos, né? Nós estamos, não estamos trabalhando, não estamos fazendo, né? Estudando. E estamos preocupados, como é que vamos pagar nossos compromissos, nossas dívidas, as escolas estão fechadas, o comércio está fechado, há muito, né, medo no ar, mas nós temos que orar, clamar ao Senhor, crer que Deus, Ele vai ouvir o nosso clamor e Ele virá nos socorrer, Ele virá te socorrer, amém? Como aconteceu ali no Egito com o povo de Israel. Que nós temos que crer que Deus está no controle. Da mesma forma ali no Egito, né, havia ali o faraó, havia ali uma comissão de pessoas, né, que resolviam as coisas. Então nós também temos que crer, né, e pedir a Deus, da mesma forma que Deus enviou Moisés para ir ali até Faraó e pedir que o povo fosse livre. Nós também temos que crer que Deus está providenciando a nossa cura, a nossa libertação de todo esse mal. Amém? Tá claro? Amém. Então vamos continuar. Então eu queria falar agora também um pouco sobre a vida de oração de Jesus. Sobre a vida de Jesus, esse homem, né, maravilhoso, ele sentia a empatia com a nossa vida. Você pode imaginar uma coisa dessa? Não é? Então vamos lá. Jesus orou. Marcos, capítulo 1, versículo 35. De manhã, bem cedo, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou, saiu da cidade e foi para um lugar deserto e ficou ali orando. Que coisa linda! Então, Jesus, ele tinha muitos compromissos, ele ministrava em muitos lugares e havia sempre uma multidão ao redor de Jesus. As pessoas queriam ouvir o que aquele homem tinha a dizer e muitas vezes as pessoas chegavam ali com muitos problemas, com muitas dificuldades, com muitas ansiedades. E aquela palavra que Jesus liberava ali era uma palavra, né, que acalmava, que trazia o refrigério, que trazia cura. E Jesus, ele era um homem muito atarefado. A multidão estava sempre ali ao redor dele e ele não tinha muito tempo. Às vezes as pessoas estavam, né, ansiosas, e quando elas recebiam aquela palavra rema de Jesus, elas sentiam a paz. Jesus, ele sentia empatia pelas pessoas. E quando aquele dia, né, terminava, as pessoas não iam embora, as pessoas ficavam ali amontoadas, dormindo ali mesmo. Então o que Jesus fazia? Ele aproveitava a oportunidade de manhã bem cedo e ele saía daquele lugar, ia para um lugar deserto, onde não havia ninguém, e aproveitava o momento e orava ao Pai. Pai, Abba. E ele ali contava, né? Tinha um momento de relacionamento, de intimidade com Deus. E colocava ali as suas dificuldades, não é? E Deus respondia. Tudo que Jesus orava, Deus respondia. E Jesus conversava ali com Deus, colocava ali né, tudo aquilo que ele teria que fazer. E Jesus aproveitava aquele momento, né, para poder orar
Então nós também podemos fazer isso. Muitas vezes, né, nós nos esquecemos de orar. Você está no seu trabalho, você fica preocupado, ou na escola, está preocupado com a faculdade. Esquece, né, de se relacionar com Deus, de ter um momento com Deus. Tanta coisa aparecendo na televisão, no jornal, né? São tantas notícias, tantas palavras negativas. Muitas vezes você fica ansioso, fica nervoso. Então não fique assim, né? Aproveite o momento, né? Principalmente de manhã, quando você ainda não começou a fazer as suas atividades. Levante um pouco mais cedo, ore, fale com Deus, da mesma forma que Jesus fazia, amém? Tenho certeza que Deus ele vai te responder. Aleluia! Glória a Deus. Continuando, vamos lá. Jesus orou. Então vamos lá, vamos ver quando Jesus orou. A referência é Marcos capítulo 6, do versículo 46 ao 48. Depois de se despedir dos discípulos, Jesus subiu um monte a fim de orar ali. Ele ficou orando. Quando chegou a noite, o barco estava no meio do lago. Ele estava no meio do lago. E Jesus estava em terra, sozinho. Versículo 48. Ele viu que os discípulos estavam remando com dificuldade. Não estavam remando de forma tranquila. Pelo contrário, as ondas, né, estavam muito violentas e os discípulos estavam remando com dificuldade. Eles queriam chegar logo em terra firme, porque o vento soprava contra eles. Então, o vento soprava, as ondas se debatiam ali sobre aquele barco. Já de madrugada, já era de madrugada, entre as 3 e as 6 horas, entre 3 e 6 horas da madrugada ali, Jesus foi até lá, andando em cima da água, e ia passar adiante deles. Olha aqui a imagem. Um barco no meio do mar da Galileia, e as ondas, né, não estavam calmas, as ondas estavam furiosas, os discípulos estavam remando com muita dificuldade, estavam ali, né, 12 pessoas dentro daquele barco, poderia ter trovões, ter relâmpago, as ondas ali estavam bravias, e os discípulos estavam tendo muita dificuldade para remar. Talvez eles estivessem pensando, eu acho que eu vou morrer, eu acho que eu não vou conseguir. Essa tempestade está muito difícil. Essa luta está muito difícil. E agora? E agora o que vamos fazer? O que nós vamos fazer? Mas o que nós podemos perceber? Você percebe? O que os discípulos esqueceram de fazer? Então vamos voltar um pouquinho. Lembra que Jesus, né, subiu ao monte para orar. Jesus estava ali de madrugada orando, ali em intimidade com o Pai. Mas Jesus percebeu que os discípulos estavam em perigo. E Jesus olhou e viu que o barco estava no meio do lago. E Jesus, ele sai daquele momento ali de oração, termina ali aquela oração e desce e começa a andar. Começa a andar sobre as águas. Você sabe, né, que Jesus, ele é poderoso. Uau! Que coisa linda! E Jesus começa a andar ali sobre as águas, não é? E as águas começam assim a se acalmar.
E Jesus começa a andar e os discípulos ali naquela aflição. Eu acredito que muita água estava entrando dentro do barco. Alguns remavam, alguns tiravam a água de dentro do barco. E aqueles discípulos, quando viram Jesus no meio do mar, eles falaram: é um fantasma. Ai, olha ali, um fantasma. Mas o que? Jesus, ele passa diante do barco para que os discípulos pudessem olhar para ele, para que os discípulos pudessem, né, parar com aquela aflição toda, porque eles estavam olhando para todos os lugares, de menos para Jesus. Então, eles estavam ali muito atribulados. Então Jesus passa adiante deles. Então, quando Jesus passa para frente do barco, e aquelas pessoas, aqueles discípulos reconhecem, é o Senhor, não é? E aí nós, continuando a história, né? Pedro diz: Senhor, manda que eu vá e eu vou. E Pedro sai do barco, começa a andar também nas águas, mas ele vacila e começa a afundar. E Jesus socorre Pedro, coloca ele de novo dentro do barco, né? E Jesus repreende aquela tempestade, repreende aquelas ondas, repreende aquela tormenta e de repente o mar fica tranquilo, fica sereno, e eu acredito que os discípulos ficaram boquiabertos. E Jesus fala para aqueles discípulos: vocês são um homem de pouca fé. Eles poderiam, né? Os discípulos podiam orar e falar: eu creio, tempestade, se acalme, tempestade, se acalme, pare agora. Mas os discípulos não tinham fé, os discípulos estavam desesperados, estavam, né, ali atribulados. E muitas vezes, né, nós também fazemos da mesma forma, por causa ali, né, de tudo que está acontecendo no mundo, do coronavírus e tantas outras coisas que nos tiram o foco, nós ficamos desesperados. Tem essa pandemia do coronavírus, é verdade, não é? E às vezes você está preocupado ali com a sua saúde, da sua família, preocupada com o seu trabalho, não é? Mas neste momento é um momento que nós devemos orar, repreender essa doença, orar, colocar diante de Deus ali tudo aquilo que você precisa, crendo que o Senhor vai te responder, independente do que seja. Não sei, às vezes você pode estar desempregado, às vezes, né, você pode estar precisando de alguma coisa, eu não sei o que, mas Deus, ele vai resolver, ele vai dar solução para as suas questões. Ele vai, né, dar solução para cada um de vocês. Eu creio, porque Ele nos prometeu que Ele nos ouviria e que Ele nos ajudaria. Da mesma forma, né, que Ele foi com Moisés, da mesma forma que Ele ouviu o povo de Israel clamando ali, né, implorando pela libertação, e ele enviou Moisés para libertar o povo de Israel. Da mesma forma, né, nós temos que pedir ao Senhor Jesus a sua ajuda, porque Ele ouve, Ele te ouve, Ele te vê, Ele atende o seu clamor. Amém? Em nome de Jesus. Você tem fé? Amém? Você crê? Aleluia! Glória a Deus. Amém. Estamos perto do final, mas eu gostaria de fazer uma oração. Senhor, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra, por essa história de Moisés e também essa história aqui de Jesus em Marcos, que diz que o Senhor não é surdo, que o Senhor ouve, que o Senhor vê o nosso clamor.
que o Senhor sabe língua de sinais, e o Senhor vê as nossas orações em língua de sinais, que o Senhor não dorme, que o Senhor está atento ao nosso clamor 24 horas por dia. Ó Pai, nós clamamos a Ti, tem misericórdia, nos liberta do coronavírus. Pai, nós cremos que o Senhor é Deus Todo-Poderoso. Pai, nos liberta dessa pandemia, acaba com essa pandemia em nome de Jesus, que possamos voltar a trabalhar, a estudar, a buscar o nosso sustento. Oh Deus, nós cremos que nós vamos ter a vitória. Oh Pai, nós queremos que em pouco tempo essa doença vai desaparecer, vai sumir e nós teremos condição de voltar à nossa vida normal. Oh Deus, abençoa, Pai, esteja provendo, suprindo a necessidade do seu povo, porque o Senhor disse que se a gente tivesse fé, o Senhor estaria conosco, o Senhor nos abençoaria. Amém? Aleluia! Eu gostaria também de dar alguns avisos. Então, o pastor Jorge Linhares, da Igreja Batista Getsemane, que é o meu pastor, o meu líder, ele gostaria de convidá-lo, porque neste mês de abril, amanhã, às 10 horas da manhã, nós teremos o culto, que você pode assistir pela televisão ou pela internet. TV JET, canal 6 da NET. Ou também pelo YouTube. Você pode colocar JET TV, ou pelo celular. Pode também, JET TV ao vivo, culto pastoral. E você pode assistir, terá a janelinha com o intérprete, ok? Então você pode assistir, participar do culto também, ok? Às 10 horas da manhã nós teremos. O pastor Jorge pediu para que você possa comprar suco de uva, ok? Na sua casa, você vai pôr ali num copo, e um pedacinho de pão de forma. E na hora que você estiver na sua casa amanhã, às 10 horas da manhã, participando do culto, nós teremos a ceia do Senhor. E no momento da ceia, você vai aguardar a hora que o pastor orar, abençoar, você vai dizer amém e vai cear. Todos nós iremos cear juntos. Amém? Amanhã às 10 horas da manhã. Amanhã às 10 horas da manhã nós teremos interpretação em língua de sinais. Ok? Você pode também assistir pelo Facebook ou pelo Instagram. E pelo YouTube. Você que escolhe a plataforma. Ok? E mais um aviso rapidamente. Você que é membro da nossa igreja, né? Que está com o coração aberto, generoso. Nós sabemos que você não pode ir na igreja, mas você pode também contribuir. Aqui estão as contas da igreja, no Itaú, no Bradesco, na Caixa Econômica, no Banco do Brasil. Se você tem o aplicativo, você pode contribuir com o seu dízimo e com as suas ofertas. Nós queremos que Deus vai te abençoar abundantemente. Você pode contribuir com os seus dízimos e ofertas, para que a gente possa continuar a obra de Deus. Amém? Isso é muito importante. Eu tenho certeza que Deus vai te abençoar abundantemente. Então, irmãos, você deve ter visto aí nas redes sociais que todas as igrejas, batista, presbiteriana, quadrangular, universal e tantas outras, né, estão convocando um jejum para o dia de amanhã, dia 5 de abril.
Se você já tem costume de fazer jejum, você pode fazer o dia inteiro. Mas se você não tem costume, você pode fazer 12 horas de jejum, ok? Nós faremos um jejum pedindo a Deus que abençoe o Brasil, que livre do coronavírus, né? Para que Deus possa abençoar a sua família, abençoar os seus vizinhos, para que todos, né, consigam pagar seus compromissos, as suas contas, né? Para que possamos voltar a trabalhar, voltarmos a estudar, amém? Então amanhã, dia 5 de abril, ok? Você pode fazer um jejum, você vai escolher, ok? Em nome de Jesus. E se você procurou, você quer saber no YouTube onde você pode me achar? Eu tenho um canal, você vai procurar no YouTube Rainer Nonato, ok? No Instagram eu vou copiar e baixar para o YouTube. Eu te abençoo em nome de Jesus e te agradeço muito pela sua audiência. Foi um prazer estar aqui com vocês. Que Deus te abençoe. Amém? Tchau.